Se você já quiser abrir, Esdras capítulo 3. Continuando a nossa série, este terceiro sermão no mesmo livro. A Corsa Prata DQF 3736, Corsa Prata, só ajeitar em algum lugar que eu acho que alguém está precisando entrar. Eu sei que deve estar em uma das vagas aqui, é isso? A gente tem, já aproveitando, né, a gente tem aí disponibilidade desses estacionamentos, mas vez por outra alguém precisa se utilizar das suas garagens, então eles vêm solicitar a saída. Esdras capítulo 3. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas de lua nova, e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira e de cedro do mar, ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e a constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superentenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem o que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, como símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam se discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de longe. A história de Israel, ela tem 2 templos. O primeiro templo construído por Salomão, lá em 2º livro de Crônicas, e com uma riqueza singular. Era um tempo de prosperidade em Israel, tinha muito dinheiro para construir o templo, e o templo, então, ele foi erguido de acordo com essas condições do momento histórico. Havia muito dinheiro,
Havia muita conquista, havia muita segurança em Israel. Então, o templo tem o seu tamanho. O segundo templo é esse templo construído por Zorobabel, aqui do livro de Esdras, e Jesua, que era o sacerdote, o sumo sacerdote da época. É um momento histórico de crise, momento histórico de menos dinheiro, de falta de conquistas, de retorno de exílio, e esse templo ele é um pouco mais simples. Este é o mesmo templo que Herodes o Grande, que a gente costuma ouvir na época de Natal, aquele que matou as criancinhas em Belém, mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Esse Herodes fez uma reforma e um aumento, uma ampliação deste templo. Então foram mantidos o templo de Zorobabel, só que ele recebeu uma reforma e um aumento bem grande. Então este é o templo que não tinha o mesmo tamanho e glória do templo de Salomão. Era um templo mais simples que vai ser reformado mais para frente. Antes deste templo, da existência dos templos, a gente tinha lugar da habitação de Deus, da glória de Deus no meio do povo, o tabernáculo. E fazendo os cálculos eu fiquei bem surpreso, que eu comecei a somar o número de anos do tabernáculo. Ele andou 40 anos no deserto e ele vai permanecer como um centro de adoração desde Josué até Salomão, quando ele é derrubado para a construção do templo. São aproximadamente 600 anos que aquele tabernáculo que andou no deserto foi fixado em Jerusalém. Então eu fiquei pensando que por muito tempo Deus era adorado no tabernáculo. Esdras 3 trata da construção do altar de sacrifícios e do lançamento dos alicerces. E quando a gente começa a andar no texto, a gente percebe que ele vai mostrar que havia uma prioridade, uma urgência em se reorganizar primeiro a vida religiosa do povo. A primeira coisa que vai ser construída, e quando ele diz aqui, em chegando o 7º mês, 7 meses desde que eles saíram da Babilônia, eles levaram 4 meses de viagem, levaram 3 meses para assentar aquelas quase 50 mil pessoas que vieram com eles, que foi relatado no capítulo anterior, e 3 meses depois, a primeira coisa que é urgente para eles é a reestruturação do templo, do altar onde os sacrifícios eram feitos. Então, se olharmos aí 2b, ele diz que seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Deus, na lei de Moisés, que era um homem de Deus. E todo este contexto de querer restaurar o altar tem uma lógica dentro do nosso contexto do que era o altar para o povo judeu. Aqui, depois desses 4 meses de viagem, chegando num lugar onde não tinha muros de segurança, as casas não estavam em boas condições, porque era um lugar abandonado. Eles vão então, em vez de se preocuparem em cuidar da segurança, eles se dispõem no coração, e o versículo diz que ajuntou-se o povo como um só homem e foram pensar em levantar o altar. Eu, pensando de forma bem humana, se eu chegasse num lugar onde teríamos inimigos à volta, não tem muros, não tem segurança, humanamente pensando, a ordem das coisas na minha mente seria construção dos muros de segurança, construção da casa para eu poder morar, comer, me preocupo muito com isso, ter segurança para a minha família, e aí então vamos para o altar e os alicerces do templo. O que esta está demonstrando é que o povo todo ele estava
envolvido com o propósito de se aproximar novamente de Deus. Toda a nossa história de Antigo Testamento, e eu vou levantar aqui alguns casos, ela é baseada em altares, né? O que são esses altares? Se você começar a pensar, quando Noé desceu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? O altar, sacrificou a Deus. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, qual foi a primeira coisa que ele fez? O altar. E eu comecei a pensar na viagem de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, que é a Babilônia, e fez o mesmo caminho que eles fizeram, até Canaã. Quando ele chegou em Canaã, ele levantou um altar. Chegou numa terra onde tinham cananeus que não lhes eram amigos, mas mesmo assim ele não construiu a sua segurança. A primeira coisa que Abraão fez, se você fizer essa leitura lá em Gênesis 12, você vai ver que ele cercou-se não de muros, mas de adoração a Deus no altar. E eu poderia falar ainda de Jacó, Josué, Elias, Davi. Eles tinham um marco de relacionamento com Deus em se levantar no altar. A prioridade deles, destes patriarcas, e a prioridade desses judeus que chegaram agora em Jerusalém, era de aproximar-se de Deus num relacionamento de gratidão, confiança e esperança. Era esse o significado do altar. E quando eu leio que o povo em um só homem, é o propósito de agradar a Deus, o povo como um todo, mas o sentimento de unidade deste povo. O coração deles tinha o mesmo propósito. E o propósito do coração deste povo era agradar a Deus. E fazer agora correto aquilo que não havia sido feito, que levou este povo ao exílio, ao cativeiro, ao afastamento de Deus. Eles queriam reformular toda a religiosidade e queriam edificar o altar. Este altar foi edificado numa das festas de Israel. Festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Essa festa, se você depois quiser ler lá em Levítico 23, de 40 a 44, era uma festa ordenada por Deus, que todos os judeus saíam das suas casas, iam brincar de campo, né? Saíam para acampar, talvez todos próximos do templo, talvez próximos do tabernáculo, e era uma festa de gratidão a Deus pela provisão, pelo cuidado, e para que eles se lembrassem que quando Deus tirou o povo do Egito com poderosa mão, os irmãos, os pais, andaram no deserto durante 40 anos morando em cabanas. Então eles fazem essas cabanas e passam 7 dias dentro dessas cabanas. Essa era a festa. Só que era uma festa que trazia, mostrava a ação de graças, gratidão a Deus pela provisão do que Deus tinha feito. Então este era o contexto em que eles conseguem montar de volta aqui, colocar as bases, nas bases, reerguer o altar para iniciar os sacrifícios de novo, todos os sacrifícios de todas as festas. E ele faz uma relação grande de sacrifícios da manhã, os sacrifícios da tarde, os sacrifícios das duas, que era um sacrifício mensal, os sacrifícios de oferta, e ainda não havia chegado o dia da expiação, mas todos os sacrifícios vinham sendo cumpridos. Eles estavam levando à risca aquilo que Deus havia instituído por Moisés, e eles queriam fazer tudo de forma correta. Esdras mostra que as ofertas voltaram a ser executadas dentro das ordens da lei mosaica, mas ele finaliza essa história das ofertas com uma frase que me chama a atenção, versículo 5. Todas as festas, todas as ofertas eram feitas, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. O que são essas ofertas
voluntárias. O judeu poderia simplesmente cumprir todo o ritual de ofertas normais. Ele traria as ofertas para serem sacrificadas no altar, o templo não estava erguido, o altar estava lá, e ele poderia trazer todas as ofertas. A pergunta é: Deus se agradaria se os hebreus estivessem fazendo o que estava sendo feito sem essa última frase, trazendo todas as ofertas de acordo com o que Moisés tinha instituído? Sim. Mas o que Esdras faz é destacar ofertas voluntárias. Ofertas que são despertadas por um coração adorador. As outras ofertas cumpriam a lei. Essas ofertas transmitiam de fato um coração transbordante de alegria por aquilo que Deus era, por aquilo que Deus fazia e pelos benefícios que Deus tinha trazido a essas vidas. Ofertas voluntárias eram a essência de uma fé viva. Eu faço o ritual da lei, mas eu vou além do ritual da lei, porque o meu coração transborda. Ele passa do que eu estou vendo acontecer. Eu consigo perceber amor e cuidado de Deus. É assim que eles manifestaram. Depois disso, 6, 7 e 8, a atenção é voltada para a reconstrução dos templos. E eu gostaria que você percebesse, eu vou passar para alguns textos agora, para que você percebesse como todo o processo da construção do templo, ele é paralelo, desse segundo templo, ele é paralelo à construção do primeiro templo. O primeiro templo, os preparatórios da madeira, ou a compra de madeira, todo o contexto que está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 2, todo esse contexto é feito do mesmo jeito. A madeira veio do Líbano, parou no porto lá em cima de Jope, foi transportada, as pessoas foram pagas com alimentos, com trigo, assim como foi feito em Esdras, foi feito lá em 2º livro de Crônicas, 2:10. Então, depois, se você quiser acompanhar essa história e olhar o paralelo, o início da construção está em 2º livro de Crônicas, capítulo 3, se você quiser me acompanhar agora, capítulo 3, 1 e 2. 2º livro de Crônicas, capítulo 3, 1 e 2. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar em que Davi tinha designado na ilha de Jordã, do Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês, do dia 2º, no 4º ano do seu reinado. Se você voltar para o seu livro de Esdras, você vai ver que o templo começou a ser erguido no 2º mês do ano. No mesmo momento em que os alicerces foram lançados, no mesmo momento histórico de festa e de data em que foi lançado o primeiro templo, o segundo templo foi lançado. Depois eu queria que você pulasse um pouquinho mais para frente, para a gente ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. 2 Crônicas 7, versículo 6. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, e todo Israel se mantinha em pé. Eu queria que você voltasse para Esdras 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram alicerces do templo, apresentaram seus sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel.
Cantava altamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da casa. Parece o mesmo texto, mas o primeiro é a construção do primeiro templo, o segundo é a construção do segundo templo. Todo esse capricho, toda essa riqueza, envolve aquilo que eles sentiam em relação ao que Deus estava fazendo e o que Deus havia feito no passado. Se Deus havia instruído Davi que Salomão iria construir o templo, e Salomão constrói esse templo, isso foi para a glória de Deus. Esdras está mostrando que Zorobabel e Jesua tiveram o mesmo empenho de mostrar que Deus também estava com ele e que o que estava acontecendo era por causa da misericórdia de Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia de Deus é a expressão do seu amor. É o amor das promessas que Deus faz ao seu povo. É um amor de declaração de Deus, é o amor dos pactos que Deus fez. Então, quando este povo volta para a terra prometida e pode reconstruir o templo, é porque Deus, na sua misericórdia, vai cumprir as promessas que havia feito para este povo. Como o Guilherme levantou, 70 anos, Daniel, quando leu, ele falou: 70 anos depois do cativeiro na Babilônia, esse povo volta e reconstrói o templo. Temos ainda um último incidente aqui no texto. Muitos, e se você pegar aí o seu versículo 12, muitos dos sacerdotes levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quando se lançaram os alicerces. Aqui não é nenhuma perseguição quanto aos que têm mais de 80 anos, que devia ser essa faixa de idade aqui. Esdras só faz esse comentário, que muitos ficaram felizes, mas muitos quando viram os alicerces mais simples, uma construção talvez menor, uma construção sem tanto requinte quanto a primeira, se entristeceram porque viam que a glória estava no templo, não no Deus que habitaria o templo. E essas mencionam, mas se você abrir um pouquinho à frente aí, talvez com alguma dificuldade você vai achar Ageu, capítulo 2, de 3 a 9. Enquanto Esdras comenta, Ageu exorta e motiva os Zorobabel e Jesua, que na verdade aqui no texto de Ageu vai estar escrito Josué, mas é o mesmo Jesua do texto de Esdras, tá? E ele começa com uma pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, os velhinhos olharam para a casa e falaram assim: que casinha, meu Deus, isso é nada, perto do primeiro templo, isso daqui é nada. E nós temos que lembrar que alguns homens deixaram as suas casas, as suas famílias, viajaram 4 meses, começaram uma reconstrução sem segurança nenhuma, confiando só em Deus, e começaram a tratar dos assuntos da construção da casa e jogar esses alicerces lá, e o povo mais velho começou a reclamar. E aí ele motiva Zorobabel e Jesua, ou Josué, como está escrito aqui. Ora, pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, sê forte Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações,
e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta segunda casa que foi construída e foi ampliada por Herodes o Grande é a casa onde Jesus foi apresentado por circuncisão. É a casa onde o Emanuel, Deus conosco, aos 12 anos de idade já ensinava. É a casa onde ele se assentou e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para que eu pregasse as boas novas aos quebrantados. Esta casa viu maior glória do que a primeira nas promessas de Ageu. Esta casa viu a paz ser feita entre Deus e o homem, porque o templo, na verdade, não se constitui das rochas da construção, mas do próprio Filho de Deus. Sobre esse texto eu queria fazer algumas aplicações, indo agora para a minha conclusão. Sobre a unidade de coração e propósito que aqueles homens em Israel apresentaram, quando como um só homem pareciam se esforçar para que a obra de Deus fosse feita. No Novo Testamento, este um só homem é um só corpo. É um corpo que tem muitos membros. Eu não vou tratar dos assuntos que eu tratei no sermão anterior. Já está tratado, eu tenho gravado, se você quiser ouvir o sermão anterior, eu posso disponibilizar. O que eu queria que a gente pensasse um pouco nessa noite é as coisas que a gente aprende no Novo Testamento a respeito do corpo. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sustentai-vos aos outros, cuidai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, já falei. Tem tantas coisas para serem feitas no corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo é um nos seus propósitos. E a pergunta que nós precisamos nos fazer: qual foi o propósito do nosso chamamento em Cristo Jesus? Somos um neste corpo, mas como nós temos nos portado? Eu vou usar o capítulo 12 de Paulo aos Romanos, se você quiser me acompanhar, a partir do 4 até o 21. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-las como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de ti.
Você é importante no corpo de Cristo. E o irmão que está ao seu lado, que hoje vai tomar a ceia do Senhor, declarando que faz parte deste mesmo corpo de Cristo, ele também é importante. E nós precisamos uns dos outros para que nós possamos crescer espiritualmente. Sobre o altar. Já não temos mais a necessidade de um lugar de matança, porque altar em hebraico é um lugar de matança e em grego é um lugar de sacrifício. Eu sei que para nós hoje altar é uma coisa que é um pouco mais alta, né? E que a gente não pode chegar sem permissão. No Novo Testamento, depois que Cristo Jesus veio ao mundo, não existe mais altares, necessidade de altar. Por quê? Porque o último altar que foi necessário para um sacrifício foi a cruz do Calvário. Esse é o último altar da existência do homem. Não precisa de nenhum outro altar. Ele foi o altar e foi o próprio sacrifício, foi o sacrifício substitutivo e definitivo. Jesus tomou o nosso lugar. E nós estamos estudando Hebreus às quartas-feiras, e essa semana nós estudamos Hebreus capítulo 10. Se você quiser abrir, eu queria destacar alguns versículos onde o autor de Hebreus explica a respeito deste altar. Hebreus 10, de 12 a 18. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Espírito Santo é selo da salvação. Ele é nos dado na conversão e os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Hoje de manhã nós conversamos bastante sobre isso na sala. Eu tenho consequência dos meus pecados, mas o diabo não pode me atacar mais em relação aos meus pecados. Se o diabo falar para você: olha, está me parecendo que você não é muito crente não, porque você anda pecando demais, você fala para ele o seguinte: não é que você tem que conversar com o diabo não, mas se ele começar a te atormentar, você fala para ele e fala assim: olha, este problema você resolve com Jesus, que lavou todos os meus pecados. E se você tem pecado, corre para Jesus e confessa. É isso que a Bíblia ensina. Se você confessar os pecados, eles serão perdoados. Não viva uma vida desesperada por causa dos pecados. Corra confessar os seus pecados. Se utilize do advogado grandioso que temos, Cristo Jesus, e peça perdão pelos seus pecados. E não deixe que Satanás te atormente com relação aos seus erros. Você foi salvo, lavado, santificado e purificado por Cristo Jesus num único sacrifício. Ainda sobre o altar, é o lugar onde o crente do Antigo Testamento adorava a Deus. Ele manifestava ali gratidão pela provisão, pela proteção, pela orientação, pela companhia e pela presença de Deus na vida deles. O cristão hoje não tem um lugar fixo de adoração. Mas, pastor, e a igreja? Calma. O cristão não tem lugar fixo de adoração. Sua vida deve ser uma vida de oração. Dentro ou fora dessas paredes que são separadas para reunir o povo que adora a Deus, que manifesta no tempo em que está aqui a adoração a esse Deus que é santo, em conjunto. Mas quando você sai para aquela porta, você tem que continuar numa vida de adoração. É isso que Jesus ensinou lá em João 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, e ele fala assim: olha, começou o tempo em que se deve adorar a Deus em espírito e em verdade.
E um texto que eu acho muito bonito, uma frase de Jesus que eu acho muito bonita. E são esses que Deus procura para a adoração. O que é adorar? Eu acho que este é um grande problema nosso. Deus procura adoradores. O que é adorar? É o cristão, é o crente do Antigo Testamento que glorificava a Deus com a sua vida. É o crente que reconhecia com gratidão aquilo que Deus estava fazendo, que fazia e queria fazer na vida dele. Era o crente do Antigo Testamento que procurava Deus para declarar a necessidade que tinha das coisas que só Deus poderia lhe dar. É obediência, é serviço. Isso é adorar a Deus. Isso é glorificar o Senhor. Então você não precisa vir à igreja para glorificar a Deus. Você não precisa vir à igreja para adorar a Deus. Você deve vir à igreja por essas coisas, mas você deve fazer isso todos os dias da sua vida. O tempo todo você deve adorar a Deus e se afastar do pecado. Glorificar a Deus e fazer a sua vontade e se afastar daquilo que não lhe agrada. Sobre ofertas voluntárias. O coração desses adoradores estavam tão cheios de alegria pela manifestação misericordiosa de Deus em suas vidas, que eles iam além da lei. Eu tenho algumas perguntas. Recebemos uma salvação de graça em Cristo Jesus. E eu sei, você já ganhou alguma coisa? Ela fala que você só é grátis, aí você entra na fila e pega. Como é que você fica quando você ganha alguma coisa que você não precisa pagar? Feliz? Fica feliz? A festa dos tabernáculos era a única festa que Deus chamava o povo para ação de graças e para declarar alegria. Eles tinham que ir para essa festa com alegria. Quando eu recebo um presente, eu fico feliz. Eu manifesto isso com alegria. Quando eu ganho alguma coisa muito grande de alguém, eu procuro, de alguma forma, retribuir esse carinho que eu recebo. Esses ofertantes voluntários, eles entendiam a misericórdia de Deus na vida deles. Eles entendiam que foi a tão grande salvação recebida. E fazia além, não aqui. Faziam mais do que Deus pedia, porque eles queriam agradar o Deus que os havia salvo. A pergunta que nós precisamos nos fazer: somos salvos por Cristo Jesus gratuitamente. As coisas que teremos no futuro, as bênçãos celestiais, a eternidade com Deus, as bênçãos que nós já recebemos agora por ter salvação gratuita, sermos tirados da condenação do inferno e sermos guardados por Cristo e termos a habitação do Espírito Santo. Todas essas bênçãos dizem o que para você? Que o seu coração deveria ser mais voluntário na dedicação do serviço e da adoração a Deus. É isso que devia dizer. Ele devia despertar em você a alegria de pertencer ao povo de Deus, a alegria de poder servir esse Deus Santo, mesmo sendo pecador, por causa que a misericórdia dele dura para sempre. Porque se ele nos julgasse segundo o que somos, teríamos todos o inferno, mas por sua imensa graça, nós temos salvação em Cristo Jesus. Temos pecados apagados definitivamente. E nessa quarta-feira houve muita brincadeira no momento aqui do culto, e alguém falou: a irmãzinha aí da frente, ela se sente a bolacha, né, a última bolacha do pacote, né? Mas eu me sinto um miserável. O que nós somos, na verdade? Miseráveis. Trapo de imundícia. Prestamos para jogar fora. Mas Deus, no seu imenso amor, nos salvou. E como você tem se apresentado no altar de Deus?
quão grato você tem sido e quanto você tem se dedicado voluntariamente a trabalhar no serviço de Deus. Quanto aos que ficam presos no passado e não conseguem ver que Deus agiu e continua agindo, que Deus não parou no tempo nessa igreja, não parou no tempo na história da sua vida. Deus não usou de misericórdia na sua conversão e te esqueceu. Alguns olham e começam a chorar. E Ageu nos ajuda aqui, quando ele fala assim, olha, é melhor vocês começarem a prestar atenção, que Deus continua agindo, atuando e que Ele tem um futuro precioso. A glória do futuro será melhor do que o sofrimento que você tem passado nesses momentos. O que Deus vai te dar, o que olhos humanos não viram com respeito às coisas que estão preparadas para os que são salvos, na habitação com Deus eternamente nos céus. Não dá para comparar com nada do que você passa aqui. O que Ageu ensina, o que esses que não choravam, mas se alegravam, nos ensinam, é de que não é para você ficar chorando o tempo todo, não. Não é para você ficar se lamentando o tempo todo pelas coisas que têm acontecido e como as coisas têm acontecido. É para você olhar que Deus está te dando força, ser forte e corajoso e segue na vida, adorando, servindo e entendendo que Deus tem cuidado de você em cada momento da sua vida. Você não tem um altar fixo, mas quantas vezes você tem se chegado ao altar para se relacionar com o seu Deus? O desespero deles quando voltaram para a terra prometida: eu preciso de novo fortificar as minhas relações com Deus. O cristão não tem um altar, mas ele tem um relacionamento com Deus através do Espírito Santo que habita no coração dele. Como tem sido o seu exercício de fé? O cristão tem que ser um só dentro do povo de Deus. É aqui que você vai crescer espiritualmente. Você não precisa vir aqui para adorar a Deus, porque você pode adorar em qualquer lugar, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em lugar algum. Mas onde é que Deus providenciou para que você fosse um corpo, para que você fosse útil e para que você desenvolvesse o serviço ao próximo, uns aos outros, no corpo de Cristo? Você é um membro importante desse corpo. Valorize este corpo. O texto de Corinto que nós usamos para a ceia diz que aquele que é verdadeiro cristão deve participar da ceia, e o que é verdadeiro cristão consegue discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo tem tantas implicações importantes. Discernir o corpo de Cristo é saber que Cristo veio em corpo e morreu naquela cruz por causa dos seus pecados. Ele não merecia, você merecia, e ele morreu no seu lugar. Discernir o corpo de Cristo é saber que você foi resgatado do seu pecado para pertencer a um grupo local. Você pertence à igreja universal, não a do reino, a universal que está em volta do mundo. Você tem irmãos que não falam a mesma língua que você. Você tem irmãos que você não conhece, mas eles servem o mesmo Cristo que você. Talvez ele possa estar em algum lugar tomando a ceia neste momento. Só que aqui, no pequeno grupo que você pertence, você é membro deste corpo. Você é importante, você é útil e você tem que ser voluntário em se doar a Deus em adoração e serviço. Porque o que os adoradores faziam era servir a Deus. O que você deve fazer com a sua vida? Servir a Deus. Então você vai participar do pão, vai participar do cálice. Mas você tem que refletir suas prioridades de adoração. Quais são as coisas que têm sido mais importantes do que aprender mais de Deus, aprender mais da palavra e ter uma comunhão maior com aqueles que creem no mesmo Deus que você?
Onde está essa prioridade na sua vida? O que te rouba desses momentos que são ímpares no meio do povo de Deus? Eu tenho vontade de começar a distribuir estrelinha. Lembra depois? Tenta botar um quadro com o nome de todo mundo e colocar estrelinha quando vem. Porque às vezes você vai conversar com um cliente e fala: nossa, você está desaparecido. Não, pastor, eu vim direto. Ou é esquecido, né? Ou está disfarçando. Mas se eu não valorizo o corpo de Cristo, se eu não valorizo comunhão, se eu não valorizo a adoração comunitária, eu não estou entendendo o que Deus quer comigo. Eu não estou entendendo, discernindo o corpo de Cristo. Eu não estou entendendo porque fui salvo gratuitamente. Se é para ficar em casa sem desenvolver minhas habilidades espirituais, eu diria que você está equivocado. O lugar de cristão é em comunhão. Pense nisso. Vou chamar o Adilson Briano, estão no cântico. Espero que vocês sejam abençoados.